Imagina que estás numa viagem de carro. Chegaste ao destino, mas queres saber como foi a viagem. Quantos quilómetros percorreste, quanto combustível gastaste e se o caminho foi o mais eficiente. O relatório de redes sociais é exatamente isso, para a tua estratégia de social media. Uma revisão completa da tua viagem para entender o que funcionou, o que não funcionou e, mais importante, o que podemos melhorar da próxima vez. Esta é a fase em que analisamos detalhadamente os resultados de todas as ações nas redes sociais e otimizar futuras estratégias. Um relatório de redes sociais é basicamente um relatório das atividades de uma marca nas redes sociais. E este deve mostrar os principais resultados e ações específicas que a marca desenvolveu num determinado período de tempo. Este relatório deve ser feito de forma regular. Podes optar por análises semanais, mensais, trimestrais ou até mesmo para campanhas específicas. A frequência vai depender dos objetivos da tua marca e da quantidade de dados gerados. Fazer estes relatórios de forma sistemática permite acompanhar o desempenho e fazer ajustes necessários em tempo real. Os relatórios são fundamentais porque fornecem uma visão clara e quantificável do impacto das ações nas redes sociais. Compreender melhor o comportamento da tua audiência. Demonstrar o valor das tuas campanhas aos stakeholders. Tomar decisões informadas e baseadas em dados para futuras estratégias. Com o Swanky vais conseguir agregar todos os dados das diferentes redes sociais num só sítio e criar os teus relatórios em menos de 30 segundos. Quando vocês entram dentro da área de relatórios do Swanky, vocês conseguem ver dois tipos de relatórios principais, os relatórios avançados e os relatórios básicos. Vamos começar agora primeiro pelos relatórios básicos. Os relatórios básicos são apenas relatórios que têm as principais métricas de performance que vocês têm no vosso dia-a-dia na utilização das redes sociais, como o número de publicações, os seguidores, o número de impressões, o alcance, o número de interações. Principais métricas onde vocês conseguem perceber de uma forma simples como é que está a vossa performance das redes sociais e naturalmente ter as principais taxas como a taxa de alcance, a taxa de viralidade, para vocês entenderem como é que a vossa performance está, olhando naturalmente para a área individual onde vocês conseguem perceber, por exemplo, a performance diária de determinada métrica. Nos relatórios básicos vocês também conseguem exportar, mas efetivamente não conseguem fazer uma análise de maior fundo como aquela que vos vou mostrar nos relatórios avançados. Agora, na parte dos relatórios avançados, quando entramos dentro dos relatórios, vemos logo um conjunto de reportings, por exemplo, relatórios que eu posso ter pré-prontos por diferentes métricas, por diferentes clientes, prontos a serem enviados ao meu cliente. Como é que eu faço este passo? Muito simples. O primeiro ponto é criar um novo relatório. Quando eu seleciono a criação de um novo relatório, eu posso atribuir o nome, por exemplo, cliente A. Posso colocar uma tag. Tags são coisas que me fazem lembrar esse relatório, o que é que dentro desse relatório contém. Por exemplo, interações mais posts. Depois, da forma como eu organizo os meus canais, os meus clientes, escolho em que rede social é que eu quero fazer este mesmo relatório. Podia ser Google My Business, YouTube, TikTok, LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. Quando temos todas estas redes sociais, vou escolher, por exemplo, o Instagram e depois escolho qual é o meu perfil de Instagram para o qual eu vou querer fazer este mesmo relatório. Posso escolher aqui também qual é o período temporal que sempre que abrir o relatório eu quero que por defeito esteja selecionado. Poderia escolher aqui vários. Se, por exemplo, quero com um elemento comparador, se quero que me compare os últimos 30 dias com os 30 dias anteriores, qual é o idioma que eu quero que quando for para exportar esse mesmo relatório saia automaticamente, ou seja, eu posso ter o relatório em português, mas quando for para exportar, ele exportar em inglês. Posso colocar também aqui um logotipo da minha marca, da minha agência, para quando o relatório for exportado esse nome apareça no footer, ou mesmo o meu nome, por exemplo, Swanky. Empresa 1, empresa 2, empresa 3. E posso ainda definir, e esta é uma funcionalidade muito usada, posso ainda definir de quanto em quanto tempo é que eu quero receber este relatório automaticamente no meu e-mail.
Por exemplo, quero receber mensalmente, ao dia 3 de cada mês, às 7 da manhã, e posso ainda definir mais e-mails que podem também receber este relatório. Por exemplo, cliente@suonki.com, e estes e-mails também iriam receber este relatório exatamente no dia 3 de cada mês, às 7 da manhã. A seguir, vou então escolher quais são as métricas, e aqui claramente vemos uma diferença entre os relatórios básicos e os relatórios avançados, onde, por exemplo, nas interações eu tenho um nível de detalhe, seja por likes, seja por comentários, por partilhas, por guardados, por tipo de formato de conteúdo, consigo efetivamente ter uma análise de detalhe completamente diferente daquela que tínhamos visto nos relatórios básicos. Consigo entrar num detalhe muito grande, seja por posts de feed, seja por stories, seja por reels, eu consigo ter todo esse detalhe. Selecionava, por exemplo, todas as métricas, ou então selecionava apenas as métricas de publicações, com as métricas de interações, onde consigo sempre entender, caso tenha dúvida, a que se refere, o que é que significa esta métrica. Selecionava as métricas que queria aqui guardar e faço então guardar este relatório. Agora já entramos dentro dos nossos relatórios, onde eu consigo entender, muito parecido àquilo que tínhamos visto inicialmente nos relatórios básicos, um primeiro dashboard onde eu consigo entender os meus seguidores, o nível de publicações, stories, impressões, o alcance, as interações. Consigo ter aqui de uma forma macro todos os dados das minhas redes sociais, neste caso do meu perfil de Instagram. Consigo também fazer aqui um comparativo de datas. Reparem, eu tenho os meus 30 dias de abril com o mês anterior de março, com os 31 dias, ou seja, está aqui comparado. Posso sempre comparar períodos para entender que cresci 1% nos seguidores, cresci muito no volume de publicações, 30% no nível de stories, 21% nas minhas impressões, ou seja, consigo ter logo automaticamente os crescimentos que eu estou a ter de um período para um outro período, onde consigo ver a minha taxa de interação por alcance, a minha taxa de interação por seguidores, por impressões. Consigo ter logo aqui um dashboard com todas as principais métricas e KPIs que eu tenho nas redes sociais. Consigo adicionar notas, portanto tenho sempre aqui um campo onde consigo editar as minhas notas sobre qualquer relatório. Portanto, consigo adicionar notas para quando a export efetivamente consiga ter todas as minhas notas por determinado slide dentro do meu reporting, e depois consigo entrar aqui num conjunto onde conseguimos ver aqui no menu ao nosso lado esquerdo todos os principais insights, todos os principais KPIs que eu vou encontrar e métricas que eu vou encontrar ao longo deste reporting. Posso ir logo aqui para uma primeira área de publicações, onde consigo ver aqui o alcance dos posts efetuados, o formato, se foram em imagem, se foram em vídeo, se foram em carrossel, as interações em todos os dias, seja por formato, o número de gostos, ou seja, consigo ver aqui sempre um nível de detalhe muito grande. Nas histórias, de igual forma também, todas as histórias efetuadas, por tipo de conteúdo, o que é que foi em imagem, o que é que foi em vídeo, o alcance das mesmas, e exatamente a mesma coisa para os Reels, para todos os conteúdos feitos em Reels da mesma forma. O detalhe sempre aqui por seguidores e onde é que houve aqui os principais crescimentos também. E depois consigo olhar aqui numa parte de performance a entender todas as hashtags que foram usadas e as que melhor performaram, e onde consigo ter também aqui uma listagem com todas as publicações, com todo o detalhe por post efetuado, seja carrossel, seja um Reels, seja uma foto, seja um vídeo. Consigo ver todos os detalhes das impressões, taxa de interação, o alcance, as visualizações, naturalmente quando é um Reels, e toda a interação da publicação, onde efetivamente eu consigo aqui adicionar num único relatório. Consigo ver efetivamente o post foi criado também com a imagem aqui assente dentro da plataforma. Consigo também no menu da performance olhar para os melhores horários por diferentes tipos de conteúdo, seja por exemplo para posts de feed, entender onde é que esses posts melhor performaram, seja por tipo de conteúdo, seja por exemplo também para a componente das stories. Consigo sempre entender os melhores horários. No caso de Instagram, consigo olhar para a performance paga das impressões, onde consigo entender o volume pago das impressões e também
do alcance, entender também os utilizadores alcançados com os boosts pagos. Conseguimos também, além de comparar sempre os períodos temporais, onde posso fazer análise, como tenho aqui, comparar perfis, ou seja, poderia adicionar aqui um outro perfil. Imaginem que para um determinado cliente vocês estão a gerir um ou outro perfil de Instagram e querem comparar esses perfis, a atração que esses perfis estão a ter. Podem adicionar aqui automaticamente, a plataforma faz também essa comparação, não só por períodos temporais, mas também por perfil, e depois desta análise de terem colocado todas as notas, como falámos anteriormente, aqui em cada um dos gráficos, conseguem colocar diferentes notas para que na exportação, por cada slide, possa sair esses mesmos comentários. Antes mesmo de exportarem, têm sempre 3 opções. Podem exportar para um PDF, podem exportar para um PowerPoint ou podem também exportar para um ficheiro CSV para depois poderem colocar num outro agregador de insights para terem uma análise com outros motores, com outros canais de aquisição e de tráfego que usam atualmente para o vosso negócio. Por fim, também vos mostrar que é possível, dentro do relatório, partilharem instantaneamente o relatório. Basta apenas usarem 2 tipos de opção que nós temos. Um primeiro tipo, seja por e-mail. Podem, por exemplo, chegar aqui e adicionar cliente@swonk.com e fazem partilhar, ele irá receber um e-mail nosso com este relatório, ou então copiam o link que aqui é gerado e podem enviar num e-mail personalizado por vocês, ou mesmo até colocar dentro de um WhatsApp, de um canal de comunicação que vocês usam, e ele automaticamente, o cliente irá abrir numa versão online de PDF e este mesmo relatório com todas as notas, com todos os gráficos que vocês selecionaram e que o cliente pode ver. Se antes de enviarem o relatório quiserem fazer alguma alteração neste mesmo relatório sem terem de sair do mesmo, podem fazê-lo olhando para este menu do lado esquerdo, podem selecionar esta opção, selecionam as métricas que não querem enviar, fazem guardar e o relatório automaticamente é alterado. Como podem ver aqui, já não tem aquele menu principal com os principais KPIs, já vem diretamente aqui para a parte das publicações e enviam o relatório neste formato para o cliente. E se quiserem mais uma vez voltar cá, só fariam guardar e o relatório já voltaria a ter todos os indicadores de todas as métricas desta rede social em concreto. Por fim, deixar-vos também com um relatório de performance de Meta Ads, onde podem ver não só para Facebook, mas também para Instagram, todas as principais métricas de performance. Há pouco no relatório anterior no Instagram mostrei-vos aquilo que vocês conseguem ver através de publicações feitas no feed, das impressões que foram patrocinadas, do alcance que foi patrocinado. Aqui conseguem ter um recap de todas as métricas, sejam de publicações patrocinadas a partir do feed, aquele famoso botão azul, ou mesmo de dark posts, publicações que estão a correr, não no feed, mas que aparecem naturalmente nas pessoas, na timeline das pessoas. E portanto aqui o que é que conseguem então fazer? Conseguem entrar dentro deste relatório, onde conseguem ver os principais KPIs, naturalmente o investimento, o CPC, CPM, CTR, número de cliques, a frequência, que naturalmente relaciona o número de impressões com o número de alcance, as impressões e o alcance. Portanto, conseguem ter aqui as principais métricas e depois conseguem ver para cada uma delas o detalhe diário, seja do investimento, das impressões, do alcance, CPC, conseguem sempre ter em cada uma delas todo o detalhe diário para conseguirem efetivamente entender o que é que performou melhor e onde podem naturalmente entender alguma necessidade que é necessária, seja no CPM, no CTR, no CPC, no ROAS, olhando também, por exemplo, para as campanhas que foram efetuadas, conseguir entender dentro das campanhas que foram efetuadas qual é que está a ser a performance das mesmas para depois otimizarem os anúncios. Portanto, um relatório muito rápido, intuitivo, muito visual, para fornecerem não só para a análise interna, mas também para o cliente conseguir receber chave na mão os resultados prontos do investimento que está a fazer com vocês. E assim finalizamos toda a demonstração dentro do Swonk nos diferentes tipos de relatórios, onde distinguimos os relatórios básicos
e os relatórios avançados. Nos relatórios básicos, que temos apenas os principais KPIs, onde conseguem ver a performance diária, mensal dessas mesmas métricas. Nos relatórios avançados, onde é possível personalizar quais são as métricas que nós queremos mostrar internamente ou externamente para os nossos clientes, quais são as análises, a exportar para diferentes formatos, poder agendar esses mesmos relatórios para, num dia específico, num horário específico, ser enviado para as pessoas que estejam nessa listagem, personalizar todo o tipo de métricas, todo o tipo de análise que querem fazer nesses mesmos relatórios e, naturalmente, finalizando aqui com um olhar mais específico para Meta Ads, onde conseguem ver para Facebook, para Instagram, um maior foco na componente dos anúncios e entender nos diferentes KPIs, sejam eles CPM, CTR, frequência, onde é que efetivamente podem otimizar e olhando também, como vimos, para as campanhas específicas que estão a decorrer para poderem naturalmente ajustar os criativos das mesmas. E assim chegamos ao fim da nossa viagem pela Framework Share. Agora que completaste todos os passos, estás pronto para voltar ao início e fazer o debriefing, ajustando a tua estratégia com base nas aprendizagens adquiridas. E melhor ainda, podes contar com o Swonky sempre nesta tua nova viagem pelas redes sociais com a nossa framework. Até breve!